Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos conhecer um pouquinho sobre a citologia seminal, que também é conhecido como espermograma, ou contagem espermática, ou estudo da morfologia espermática. E qual é o objetivo deste exame? É um exame que vai conseguir verificar a qualidade e a quantidade de espermatozoides, assim como a saúde de todo o sistema reprodutivo masculino. E todos os dados referentes à análise, todos os parâmetros que nós vamos estudar nesta aula, é definido pela Organização Mundial da Saúde. Então, o espermograma ele tem como objetivo principal analisar os parâmetros como o volume, o pH, a viscosidade, a cor, a liquefação do sêmen, o número dos espermatozoides, a motilidade desses espermatozoides. Então, nessa aula nós vamos ver todos esses parâmetros para vocês conseguirem, então, ver a importância da citologia seminal. O exame de espermograma, ele é o foco central para o homem que tem a queixa da infertilidade. E é nesse exame que esse paciente vai conseguir saber, ou seja, é a partir deste exame que ele conseguirá informações sobre a atividade germinativa, a atividade dos epidídimos e a atividade das glândulas sexuais acessórias. Como podemos observar neste gráfico, nós temos como algumas causas primárias de infertilidade, nesse gráfico em pizza, e nós observamos que nós temos aqui 21% de problemas nos espermatozoides. Então, é a segunda causa mais frequente de infertilidade. E, por isso, o exame de espermograma, ou citologia seminal, é de grande importância e ele precisa ser realizado por profissionais que estejam estritamente capacitados para isso e deve ser realizado em um laboratório de andrologia com um rigoroso controle de qualidade. O potencial fértil do homem ele pode ser definido por vários fatores. Pela atividade sexual, pelo estado das glândulas sexuais, pelo estado de saúde no geral do indivíduo, se ele usa algum tipo de medicamento no momento que ele está querendo ter um filho e isso pode prejudicar. O consumo de drogas ilícitas vai prejudicar na produção, até mesmo motilidade, morfologia, o tabagismo, o álcool. Então, são diversos fatores que podem influenciar no potencial fértil daquele homem. Em muitos casos, apenas um espermograma não quer dizer que aquele homem é infértil. Então, há necessidade de fazer outros, ou um outro espermograma, para ver se realmente condiz com aquele primeiro espermograma, se o resultado for insatisfatório no caso. Porque ele pode, aquele paciente pode estar passando por um momento, até mesmo a ansiedade pode atrapalhar, ou consumiu álcool, ou não fez a abstinência sexual adequada. Então, apenas um espermograma não quer dizer que aquele homem é infértil. Agora vamos relembrar um pouquinho da morfologia do espermatozoide. Então, cada espermatozoide é composto de cabeça e cauda. Nós temos aqui a cabeça e aqui a cauda do espermatozoide. Na cabeça, nós vamos encontrar um núcleo condensado da célula, com apenas a membrana plasmática e a camada citoplasmática delgada envolvendo essa superfície. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós temos aqui esse núcleo, na região da cabeça. E na parte externa da cabeça, que é essa parte onde eu estou indicando, nós temos
uma cabecinha aqui, uma região mais espessa, que a gente chama de acrossoma, tá? Esse acrossoma é formado principalmente de aparelho de Golgi, e é nesse acrossoma, ou acrossoma, que se encontram várias enzimas, que são as enzimas essenciais para que aconteça a fertilização, para que o espermatozoide consiga penetrar no óvulo. E quem são essas enzimas? Então, a gente pode ver enzimas como a hialuronidase e as enzimas proteolíticas. Então, são essas enzimas que estão presentes no acrossoma e são elas responsáveis pela penetração do espermatozoide no óvulo. O flagelo, que é a região da cauda aqui, então, essa é a região do flagelo, contém 3 componentes principais. Então, vocês podem ver que tem aqui esses filamentos internos. A gente fala, então, esse flagelo tem o esqueleto, e esse esqueleto é constituído de microtúbulos. Tá vendo essas linhas internas? São os microtúbulos que a gente denomina de axonema. Esses axonemas são recobertos por membranas e existe na parte mais acima, que a gente chama de peça intermediária, uma quantidade, um conjunto, né, de mitocôndrias que envolve esse axonema. E essas mitocôndrias são essenciais para esse tipo de célula, porque é uma célula móvel que precisa se locomover, tem uma motilidade, então é muito importante uma concentração alta de mitocôndrias para fornecer a energia adequada para esse tipo de célula. O espermograma é um exame que vai se atentar a parâmetros muito importantes, como a coagulação. Então, se aquele esperma veio coagulado, o tempo que está coagulado, o tempo de liquefação deste coágulo, a viscosidade desta amostra, né, o tamanho de viscosidade, a gente vai aprender cada parâmetro desse, tá, individualmente. Nós vamos observar a coloração desta amostra, o pH também é muito importante a gente analisar, o volume, ou seja, o quanto tem daquela amostra, se esses espermatozoides têm mobilidade, ou seja, se eles têm esse movimento de flagelo, então a gente vai analisar a motilidade, a concentração, ou seja, o quanto tem de espermatozoides naquela amostra, e também muito importante é o formato, ou seja, a morfologia da célula. Se tem toda, né, a cabeça, o flagelo, aquela cauda, como eu expliquei para vocês anteriormente. Isso é muito importante. E todos esses parâmetros seguem as normas dos valores de referência segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a 5ª edição do Manual de Laboratórios de Sêmen Humano, de espermograma. Em relação à fase pré-analítica do exame de espermograma. Nessa fase, então, nós temos que orientar o paciente que ele deve estar em abstinência sexual de 2 a 7 dias. Geralmente, os laboratórios de androgenia, eles têm uma sala própria, com um banheiro anexo, então uma sala adaptada, silenciosa, e o paciente precisa urinar antes da coleta. O material ele deve ser totalmente coletado, não pode perder-se material, e qualquer perda do material, a gente tem que avisar que o paciente ele precisa relatar isso para nós. Geralmente, nós temos aí, em casos especiais, a coleta domiciliar, em alguns casos, quando é autorizada, somente em casos especiais. Só que esse material ele tem que chegar no máximo em 1 hora. E existem alguns cuidados, por exemplo, a temperatura.
Os parâmetros seminais que a gente vai analisar, eles são influenciados por temperaturas abaixo de 25 graus ou acima de 37 graus. E se acontecer algum problema na temperatura, se o paciente coletar fora do local apropriado, é preciso relatar ou fazer uma nova coleta, porque vai influenciar nos resultados. Quanto ao material, ele pode ser, de preferência, coletado pela masturbação. Esse é o método mais confiável. Em alguns casos, a coleta ela pode ser liberada através do coito interrompido, mas ela não é indicada, porque pode haver a perda da primeira fração do ejaculado e também a contaminação da flora vaginal. Então, a melhor amostra a ser coletada é pelo meio da masturbação. Em portadores, por exemplo, de lesão medular, como que é feita essa coleta? Geralmente a coleta é feita pela vibroestimulação ou por uma eletroejaculação. E no caso de ejaculação retrógrada, o paciente deve ser orientado quanto à alcalinização prévia da urina obtida pela ingestão oral de bicarbonato de sódio. O que seria uma ejaculação retrógrada? É um fenômeno no qual o sêmen, ao invés de ir para a uretra, ele vai ir em direção à bexiga urinária. Então, nesses casos, a gente tem que orientar o paciente. Esse sêmen deve ser colhido em frasco estéril de vidro ou de plástico atóxico. É importante o preenchimento do formulário correto, com o nome do paciente, a data, principalmente a hora da coleta, tá? Porque a gente tem que analisar esse material aí num tempo bastante importante. Então, até 1 hora ali a gente precisa verificar direito esses parâmetros que são analisados. E verificar a temperatura do ambiente do local da análise, como eu já disse, a temperatura ela vai influenciar nos parâmetros seminais. Então, a amostra ela deve chegar até 1 hora no local de análise. Uma vez que essa amostra chegou, nós temos que colocar na incubadora ou no banho-maria a 37 graus para que a gente comece a fazer a análise macroscópica do sêmen. Então, na análise macroscópica, a gente vai ver o coágulo, liquefação, o volume da amostra, o pH, a cor e a viscosidade. Em relação ao coágulo da amostra, imediatamente, quando o paciente ejacula um sêmen normal, ele vai formar um coágulo, ou seja, vai formar um gel, um aspecto semelhante a um gel, e esse coágulo é formado através de proteínas que são secretadas pelas vesículas seminais, que são a seminogelina, fibronectina e lactoferrina. Então, se eu não tenho já o coágulo, então eu já devo pensar que está tendo uma deficiência dessas proteínas que formam o coágulo. E isso pode ocorrer muitas vezes em casos de obstrução dos ductos ejaculatórios, ou ausência congênita ou disfunção das vesículas seminais. A liquefação da amostra. Só para relembrar que a liquefação do sêmen é um processo enzimático que acontece por meio da enzima chamada calicreina 3, que a gente também chama de PSA, que é o antígeno prostático específico. Esse sêmen, após coletado, ele vai apresentar aquele coágulo que eu falei para vocês. E aí a gente vai deixar, pegou essa amostra, colocou na incubadora ou no banho-maria, depois a gente retira e deixa lá esse coágulo se liquefazer. Então, uma liquefação completa, ela dura de 15 a 30 minutos a temperatura ambiente. Lembrando que é uma etapa muito importante, porque a liquefação, ela precisa acontecer
porque senão a gente não vai conseguir analisar os espermatozoides. Tá? Eles vão ficar em cluster, que a gente chama, em agrupados, e a gente não vai conseguir fazer a análise microscópica adequada dessa amostra. Então, a liquefação é uma etapa muito importante. E a liquefação acontece entre 15 a 30 minutos. Se passou, por exemplo, de 60 minutos, a gente chama de liquefação incompleta, e essa liquefação ela precisa ser relatada no formulário quando ela ultrapassa o limite aí, de 60 minutos. Quanto à viscosidade da amostra, ela deve ser avaliada após a liquefação, com auxílio de uma pipeta sorológica de 5 ml. Essa viscosidade é considerada normal quando a amostra, ao sair da pipeta, por ação da força gravitacional mesmo, ela vai gotejar ou formar um filamento com extensão inferior a 2 centímetros. Então, isso é a viscosidade de uma amostra seminal. Então, a gente tem que ter esse comprimento aí de filamento inferior a 2 centímetros. Quando o filamento que se forma é superior a 2 centímetros, a gente coloca que a viscosidade está aumentada. Então, é muito importante a gente também fazer esse procedimento adequadamente. Quanto à cor desta amostra, uma coloração normal de uma amostra seminal, ela é branca ou aquele acinzentado opalescente perolado. Isso é o normal, então esse é um valor de referência normal. Quando essa amostra é uma amostra translúcida, ou seja, bem transparente, a gente já percebe que há uma baixa concentração de espermatozoide. Então, é preciso relatar isso daí, essa translucidez na amostra. Existem doenças locais ou sistêmicas que vão alterar a coloração do sêmen. O uso de medicamentos também alteram, alguns medicamentos também alteram a coloração do sêmen. Por exemplo, uma coloração marrom avermelhada é uma coloração que há presença de hemácias, então a gente tem um termo conhecido como hematospermia, que pode ser decorrente de uma inflamação, de um cisto ou de uma neoplasia prostática, por exemplo, ou anormalidades vasculares. Quando a coloração está amarela, a gente tem que ter já uma noção de que pode estar acontecendo uma doença hepática, como icterícia, ou pelo uso de medicamentos. Alguns medicamentos acabam alterando e deixando essa amostra amarelada. E o uso de drogas ilícitas geralmente deixa essa amostra também amarelada. O potencial hidrogeniônico da amostra também dá para ser medido. O pH do sêmen, ele advém de uma mistura de secreções tanto da vesícula seminal quanto da próstata. As secreções da vesícula, elas têm um pH alcalino, enquanto da próstata tem um pH ácido. E o valor normal do sêmen, o pH é igual ou maior do que 7,2. A gente tem que se atentar que se a gente deixar esse frasco com essa amostra na bancada por muito tempo, vai elevar-se esse pH, tá? Então, um pH muito elevado geralmente não tem significado clínico, tá? Porque ou deixou muito tempo na bancada, e aí acabou se elevando o pH dessa amostra. Nós podemos medir o pH em um aparelho, um pHmetro, que a gente chama, ou a gente pode medir mesmo pelas aquelas fitas, como está mostrando aí na imagem, aquelas fitas próprias para pH. O volume é um outro parâmetro bastante importante na análise do líquido seminal. E esse líquido seminal ele é constituído de 60%
de líquidos das vesículas seminais, 30% da próstata, 5% de secreções do epidídimo, as glândulas de Cooper e de Littré, e 5% de elementos figurados, como espermatozoides, células germinativas e os leucócitos. E tem como valor de referência, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 ml. E como que é feita essa parte, como que é avaliado esse parâmetro? Nós vamos utilizar a pipeta sorológica graduada, como a gente mostra, como eu estou mostrando na imagem. Isso é uma pipeta graduada. Então, a gente vai medir através, pelo auxílio dessa pipeta de 5 ml, e a gente aspira toda a amostra colhida após a liquefação. Quando há um volume menor do que o valor de referência, a gente chama isso de hipospermia, que pode estar relacionada com a obstrução dos ductos ejaculatórios ou com a ausência congênita das vesículas seminais. Também pode estar relacionada com a obstrução das vesículas seminais, a ejaculação retrógrada, que eu falei para vocês anteriormente, e a disfunção das glândulas sexuais acessórias ou ao hipogonadismo. Feita toda a análise macroscópica do espermograma, agora nós vamos passar para a etapa da avaliação microscópica das características do sêmen. E quais são os parâmetros de avaliação microscópica que nós vamos observar? Nós vamos agora observar se há aglutinação dessas células, se há motilidade, a concentração dos espermatozoides, a morfologia dos espermatozoides, a vitalidade desses espermatozoides. O que isso quer dizer? Se eles estão vivos, se eles estão mortos, e a concentração de células redondas e de leucócitos. Geralmente, para a etapa da avaliação microscópica, a gente vai pegar 20 microlitros da amostra, colocar numa lâmina e fazer uma espessura ali, um esfregaçozinho, uma espessura ideal para que a gente consiga visualizar bem os espermatozoides e colocar a lamínula em cima. Alguns lugares pegam 10 microlitros, mas geralmente a gente utiliza 20 microlitros da amostra. E um dos parâmetros a serem analisados na avaliação microscópica é a aglutinação. Então, essa aglutinação, ela é quando os espermatozoides estão interligados. No caso de um amontoado, de anticorpos, a gente fala que nessa amostra deve conter ali anticorpos anti-espermatozoides, que acabam formando esse cluster, esse grupamento de espermatozoides. Mas a gente tem que relatar os tipos de aglutinação, e nós temos aí 4 tipos de aglutinação: cabeça-cabeça, cauda-cabeça, mista, que seria cauda-cauda, cabeça-cabeça, e entrelaçada. Então, vou falar. Então, nós temos aqui a imagem dos graus de aglutinação. Nós temos a cabeça-cabeça, que eu falei para vocês. Então, esses espermatozoides ficam aglutinados por meio das suas cabeças. Então, nós temos esses, no caso, nós temos o grau 1, grau 2, e grau 3 e grau 4. Que aí a gente vê alguns, no grau 1 alguns, isolados, cabeça a cabeça. Nós temos no grau moderado de 10 a 50 espermatozoides aglutinados, no caso cabeça a cabeça. No grau 3 nós temos uma larga aglutinação, maior do que 50 espermatozoides aglutinados. E nós temos aí uma aglutinação total, que todos os espermatozoides estão aglutinados. Então, nós temos a aglutinação cabeça-cabeça, cauda-cauda, cauda e cabeça, que eu falei para vocês. E nós temos o entrelaçado, tá? Então, são esses os tipos de aglutinação e os graus
de aglutinação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a motilidade espermática. E o que é a motilidade espermática? É a movimentação espontânea dos espermatozoides. E essa determinação do percentual de espermatozoides móveis e sua progressão é realizada manualmente ou por meio da utilização de sistemas computadorizados. Então, mesmo que a gente utilize apenas os métodos computadorizados, vai haver a necessidade de uma pessoa treinada, muitas vezes, para confirmar o que o programa está vendo. Então, muitas vezes o programa acaba deixando passar alguns espermatozoides. Então, a gente vai lá e complementa o serviço daquele software que realiza a contagem dos espermatozoides se movimentando. Esses espermatozoides, eles têm uma classificação, a sua motilidade tem uma classificação de acordo com a Organização Mundial da Saúde e ela é caracterizada pela motilidade progressiva, motilidade não progressiva e imóveis. Lembrando que é uma análise bastante subjetiva e que, quando analisado por via computador, programas, é necessário que a gente esteja sempre de olho para ver se realmente foi aquilo que o programa ou o software encontrou. Quanto à classificação da motilidade espermática, como eu disse anteriormente, nós temos a motilidade progressiva e ela é caracterizada quando os espermatozoides estão com a motilidade ativa linear ou em trajeto em círculos bem rápidos. Então, quando a gente fala em relação à velocidade, eles estão rápidos. Então, eles fazem ou movimento linear ou em largos círculos bem rápidos. Isso é a motilidade progressiva. Quanto à motilidade não progressiva, são espermatozoides que apresentam movimentos em pequenos círculos sem muito deslocamento ou somente o movimento do seu flagelo. E nós temos aqueles que não têm nenhum tipo de movimento, nem o movimento linear, nem o movimento circular. Eles estão parados ali. Então, o programa, o software, ele não vai identificar nenhum tipo de movimento. Então, a gente também vai olhar e confirmar isso. Geralmente não, é necessário fazer a análise da motilidade em duplicata, ou seja, eu pego a amostra e analiso ela 2 vezes. E aí eu faço a média entre essas 2 análises, que vai me dar o percentual da motilidade total, e aí eu divido pela motilidade progressiva. E esse valor, ele tem que ter um limite mínimo de motilidade de 40%. Então, o valor de referência, o limite mínimo é 40%. Abaixo disso, quer dizer que esses espermatozoides não têm boa motilidade. É importante relatar isso, saber o valor de referência, porque abaixo dos valores do percentil 40%, nós já temos que ficar mais com um olhar mais específico ali para aquela amostra. Quanto à concentração espermática, nós podemos então definir a concentração espermática com o número de espermatozoides em milhões por milímetros de sêmen, ou seja, a gente vai multiplicar isso elevada a 10 a sexta, elevar 10 a sexta por ml. E nós utilizamos algumas câmeras de contagem. Nós utilizamos a câmara de Makler, que é uma câmara que as pessoas usam bastante porque não precisa fazer a diluição da amostra. Nós usamos microcell, que é essa figura B, e na figura C nós utilizamos também uma câmara chamada de Horrell, que é bastante usual.
mas na maioria das vezes nós utilizamos a câmara que é comum de contagem em laboratórios, que é a câmara de Neubauer. Para facilitar a contagem desses espermatozoides, a gente pode colocar em um tubo 200 microlitros deste sêmen e a gente pode deixá-lo em banho-maria por 10 minutos a 56 graus Celsius. E isso vai fazer com que os espermatozoides fiquem imobilizados. Isso vai facilitar muito a vida da gente na hora da contagem. A gente vai contar somente os espermatozoides inteiros, ou seja, aqueles que contêm cabeça e cauda. E o resultado obtido é multiplicado por 1.000, por 1 milhão, quando for pela contagem pela câmara de Mackler. E isso vai nos dar a concentração de espermatozoides por ml. Se você utilizar a câmara de Neubauer, você pode calcular conforme a diluição que eles fizeram uma tabela naquele manual da OMS, e você consegue então ver a concentração e a diluição adequada para a câmara de Neubauer. Os valores de referência, segundo a OMS, nós temos que ter 15 milhões por ml, ou 39 milhões no ejaculado total. Em relação à morfologia espermática, ela é definida pela forma e pelo aspecto dos espermatozoides. E, segundo a OMS, essa morfologia normal segue os critérios de Kruger, que tem como normalidade um segmento cefálico com forma oval e lisa. O acrossoma ele tem que conter 40 a 70% do segmento cefálico. A peça intermediária deve ser delgada, com menos de 1 micrômetro de largura, que é um comprimento aproximado de uma vez e meia o tamanho do segmento cefálico, e não apresentar nenhum defeito. E a cauda, ela deve ser uniforme, levemente mais fina que a peça intermediária, com comprimento aproximado de 45 micrômetros, sem defeito, como cauda enrolada, quebrada ou curta. Por esses critérios de Kruger, as formas limítrofes são consideradas anormais. Para saber um pouco da morfologia dos espermatozoides, nós vamos utilizar 5 microlitros da amostra. Nós vamos colocar esses 5 microlitros numa lâmina e nós vamos confeccionar um esfregaço. Vamos deixar secar essa amostra e nós vamos fazer a coloração. A coloração pode ser panótico ou Diffie-Keck. E então a gente vai conseguir analisar no microscópio se há ou não defeitos. Vamos começar com os defeitos da cabeça. Então, nós temos aí o primeiro, o fusiforme, o segundo, piriforme, o terceiro defeito classificado são as cabeça redonda, a quarta, cabeça amorfa, a quinta, vaculado, a sexta, macrocefálico e a sétima, microcefálica. Então, nós temos aí 7 defeitos de cabeça, que nós podemos encontrar numa amostra de espermograma. Quanto à peça intermediária, nós também podemos observar esses defeitos, e nós temos aí 5 tipos de defeitos. Primeiro é a peça dobrada, a segunda, a inserção anômala, a terceira, a peça grossa, quarta, a peça fina, e a quinta é o excesso de citoplasma residual. Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a peça intermediária. Aqui, ó, tá vendo? Fina, citoplasma residual. Aqui a grossa, então tá bem mais grossa do que o flagelo. Essa daqui é a inserção anômala, não tá inserida centralmente.
e a peça dobrada. Então, está totalmente fora de posicionamento. Nós também temos os defeitos da cauda. Então, uma cauda curta, olha aqui bem pequenininho o flagelo. Uma cauda dobrada, então o flagelo não está esticado, ele dobra. E a cauda enrolada, formando aqui, né, um enrolamento da cauda. Então, são esses os defeitos que a gente pode encontrar na morfologia do espermatozoide. Essas imagens mostram a fotomicrografia de espermatozoides normais corados com o método panóptico. Então, eles foram avaliados conforme os critérios que eu falei anteriormente. E nós podemos ver com detalhes, né, bem através dessa coloração. A gente consegue identificar o flagelo, a peça intermediária e a cabeça. Então, nós temos aqui a fotomicrografias de espermatozoides apresentando os defeitos morfológicos na cabeça. Então, A a gente tem macrocefálico, B microcefálico, C fusiforme, o D piriforme, o E redondo, FG amorfo, H ovaculado, e todos esses foram curados pelo método panóptico. Em relação à vitalidade espermática, o que isso quer dizer? Que é o teste que a gente faz para saber se aquele espermatozoide está vivo ou não, ou seja, se ele está viável ou não. Principalmente quando aquela motilidade é menor do que 40%, eu tenho que ver se aqueles espermatozoides estão vivos ou não. E existe o corante, que a gente chama corante eosina, que vai ver se esse espermatozoide está vivo ou não através de um simples teste. Então, a gente vai pegar a eosina, a gente vai diluir essa eosina, uma solução de 0,5 em soro fisiológico, e a gente vai colocar essa solução em uma quantidade de amostra, e os espermatozoides vivos vão apresentar a membrana plasmática íntegra. Se ele apresenta uma membrana íntegra, não vai permitir a passagem da eosina, então ele não vai corar, ele vai ficar lá, a gente vai vê-lo meio brilhante, translúcido, mas não corado. E os espermatozoides que estão mortos já apresentam uma membrana plasmática degradada, ou seja, já está aberta, e vai permitir a passagem, ou seja, a entrada dessa eosina. E aí essa eosina vai corar em rosa esses espermatozoides. E aí a gente sabe que esses espermatozoides já estão mortos, ou seja, esse é o teste de vitalidade espermática. Então, essa é a imagem do teste de vitalidade com a eosina. Então, aqui são os espermatozoides com a membrana íntegra, ou seja, eles não se coraram de eosina. Então, eles estão vivos. Ao contrário desses dois aqui, eles não têm mais a membrana íntegra da cabeça e, portanto, foi possível a passagem do corante eosina para dentro dessa célula. E aí ele se tornou de coloração rosada. Nós temos como valor de referência de vitalidade, então nós temos que ter 58, acima de 58% de espermatozoides vivos, ou seja, de membrana íntegra, não corados. Esse é o valor de referência. Então, nós passamos agora para a análise da concentração de células redondas e leucócitos. Normalmente, uma amostra seminal vai possuir outros elementos além dos espermatozoides, como as células epiteliais do trato urinário ou genitourinário, que são as células uroteliais, as células prostáticas colunares,
As células germinativas, que são os espermatócitos, as espermátides, que são as células imaturas, né, germinativas imaturas, além de leucócitos. Esse grupo de células, exceto os leucócitos, a gente chama de células redondas. E essa concentração dessas células a gente pode também obter através, por meio das câmaras de contagem, como Marker, câmara de Neubauer. É importante, clinicamente falando, relatar os leucócitos, né, e diferenciar esses leucócitos das células redondas, porque um número elevado de leucócitos no sêmen pode indicar a infecção genital clínica ou subclínica, e níveis elevados também desses leucócitos pode ter aí também uma elevação de radicais livres de oxigênio, que acaba então também elevando os números de anticorpos anti-espermatozoides, que fazem com que os espermatozoides se aglutinem totalmente, e aí fazendo com que a função do espermatozoide fique deficiente e diminui, consequentemente, a fertilidade. Nós temos como um fator bastante importante para identificar os leucócitos o teste de Endites ou teste da peroxidase. Esse teste ele vai permitir identificar os neutrófilos polimorfonucleares, que são de maior importância clínica e geralmente provém do epidídimo. E os neutrófilos também são chamados de granulócitos, que eles vão possuir grânulos, né? Eles possuem grânulos contendo uma enzima chamada peroxidase. E esse teste, ele consiste, é muito fácil fazer, porque a gente vai utilizar o sêmen liquefeito, a gente vai incubar com um reagente que contém água oxigenada, que vai reagir com a peroxidade que está presente nos grânulos dos neutrófilos. Então, os neutrófilos não têm grânulos, esses grânulos têm a peroxidase. Se eu jogo a água oxigenada, vai ser o substrato, correto? Então, se há presença de neutrófilos, vai ter uma reação, e essa reação ela é colorimétrica. Então, se eu faço esse teste e tem uma grande concentração de neutrófilos lá, esses neutrófilos vão se corar de marrom e serão identificados na microscopia óptica, e os outros tipos celulares não vão se corar. Então, é um teste simples e bastante eficaz e de uma importância clínica bastante grande. Então, só repetindo, eu vou pegar um sêmen já liquefeito, eu vou colocar uma solução que contém água oxigenada e se essa amostra tiver neutrófilos, os neutrófilos têm grânulos de peroxidase. Então, eu vou dar substrato para a enzima. A enzima quem que é? A peroxidase. E vai ocorrer, então, uma reação colorimétrica. Esses neutrófilos eles vão se corar de marrom e nós vamos conseguir identificar essa coloração na microscopia. E aí eu consigo identificar os leucócitos, diferenciar leucócitos dos outros tipos celulares. Essa daqui é a imagem que a gente vê no microscópio. Então, a gente consegue observar aqui os pontinhos marrom. Então, esse daqui positivo, né? A diferenciação das células redondas presentes no sêmen utilizando o teste de Endites. Então, eu tenho aqui o que não tem, né? Não tem nenhuma marcação, ou seja, negativa, ou seja, não tem leucócitos. E eu tenho a positiva, ou seja, eu tenho leucócitos aqui, porque teve a reação colorimétrica. Então, se eu tenho a reação colorimétrica em marrom, é porque eu tenho leucócitos lá que reagiu com a minha água oxigenada que eu fiz
e joguei naquele sêmen, e isso a gente chama de teste de Enditz ou teste da peroxidase.